Eu me casei para satisfazer a minha liberdade, a minha felicidade, não sabia lavar a roupa e cuidar de uma casa sozinha nunca esteve nos meus planos. Enquanto isso, eu me casei achando que ia ter uma empregada, né? Ia ficar lá só de boa. A questão ia ser só prover, né? Eu ia trabalhar, fazer minhas coisas de fora e quando chegasse, queria que a casa tivesse um brinco, queria que a comida estivesse feitinha, tudo na mesa, tudo E no bonitinho, né? prato, E no e prato, né? entregar. Entregue na mão. Eu Eu casei casei pra para me me fazer fazer feliz. feliz. Ele casou para ser servido. E eu não casei com aquele propósito de servir, de cuidar do lar, da responsabilidade que tudo aquilo ia trazer. Então, motivações completamente Diferentes, erradas e né? diferentes. Oi, gente, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do nosso canal 2 em 1 com Cristo. E a gente vai compartilhar com vocês, né, a cada vídeo, testemunhos, experiências que passamos dentro do nosso relacionamento. Esse canal ele é voltado para quem está namorando, noivos e casado. E como vocês já viram aí no início do vídeo, a gente se casou com propósitos completamente diferentes, né, um do outro. Por isso a importância, né, de a gente conversar, de ter o diálogo a respeito de todos os assuntos durante o noivado, durante o namoro, para que coisas do tipo não aconteçam após o casamento, né? Sim, porque a adaptação, ela já vai vir, né? São duas pessoas completamente diferentes que se juntou, se uniram, né? Vão ser uma só carne, então ali elas vão constituir uma família, vai aprender mesmo no dia a dia. Não tem como, a gente só aprende vivenciando. Mas imagina se você não senta para conversar sobre algumas coisas, como por exemplo, tinha coisas em casa que eu nem sabia fazer. Ele casou com o pensamento de eu não vou precisar fazer nada porque eu vou ser sempre servido. E outra coisa é quando a gente está namorando, a gente está noivo e acontece qualquer situação ou qualquer divergência, cada um para sua casa e está tudo certo. Mas quando a gente está casado, não. Então os nossos primeiros desafios já começaram ali, já ali no primeiro mês. Porque a gente estava se encontrando ainda, tentando entender, né, como que eram os processos de uma casa, o que uma casa precisava. E às vezes para você seja muito óbvio, mas para a gente não era. Então, assim, claro que eu sabia que eu tinha que cozinhar, fazer as coisas, mas também não era uma coisa assim, eu amo cozinhar. Inclusive, ainda hoje não é uma coisa que eu falo pra vocês assim, eu amo cozinhar, mas quando eu vou fazer uma comida aqui em casa, né, todos os dias eu faço, quando precisa de eu faço com muito amor, com muito carinho, porque é pra minha família. E na época que a gente era noivo, eu já tinha comprado uma máquina de lavar e eu acho assim, eu vou só lavar as roupas e tá tudo certo. Mas o meu lavar as roupas é o quê? Põe a máquina para bater e para fazer todo o serviço lá e depois pega e só põe no varal. E na hora de estender, muitas vezes nem eu que estendi. Era esse ponto que eu ia Na falar. hora de pegar as roupas, muitas vezes nem era eu que pegava. Né? Era como se assim, a minha parte de colocar a roupa na máquina eu já fiz, é o que ele pensava. E depois, quem vai estender, quem vai fazer? Então vocês entendem que são coisinhas bobas e são coisinhas assim pequenas, gente, que vai minando o casamento. E isso foi acontecendo dia a dia, né? Os meses foram passando, insatisfações que eu tinha, de atitudes que ele tinha também. Às vezes o silêncio dele, porque ele não falava, não colocava pra fora, eu também ficava calada. E como a gente não expõe o que a gente tá sentindo, o que a gente faz? A gente se retrai. E às vezes a gente cria uma certa raiva daquela pessoa por achar, assim, eu pensava, né? Mas ele não tá vendo que eu não tô gostando dessa atitude, ele não tá vendo que eu tô precisando de ajuda pra limpar a casa, até porque no início do casamento nós dois trabalhávamos fora. Então, assim, o mesmo tempo curto, os dois tinham esse mesmo tempo curto, né? Então, final de semana, que seria, por exemplo, para me cuidar, a gente não tinha filhos, então, assim, para me cuidar, para cuidar da casa, fazer toda a demanda, descansar, essa parte eu não fazia. Em contrapartida, eu fazia, eu descansava, eu achava que tava tudo certo, né? As coisas de casa, ela que tem que fazer. Eu tô tranquilo, eu tô na minha, ia lá pro meu computador, mexendo no que eu tinha para mexer lá, jogar ou fazer o que eu tinha para fazer. E nem preocupava com as coisas de casa, não. Achava que estava tudo certo. Não tinha o diálogo. A gente não tinha a comunicação. Exatamente. A gente não falava o que incomodava um no outro. Muitas coisas também incomodava. Às vezes ela saía do banheiro, pegava a toalha e colocava do meu lado da cama e deixava lá molhado. Só que eu não falava com ela, eu pegava e jogava a toalha para lá. E as coisas que incomodavam ela, como ela mesmo disse, ela também não falava. Então como é que um ou outro vai saber dessas coisas? Tem que ter o diálogo, tem que ter a comunicação. Né? Sim, então a comunicação ela é importante assim, sempre, né? E quando você tá namorando, quando noiva, né, que você já vai ver, ele vou casar, então tem que tudo ser alinhado.
Quando a gente se casa também, porque é uma outra fase, uma fase nova e diferente que os dois vão começar a viver. Então, quando você tá vivendo ali no dia a dia, é que você vai vendo uma coisa que te agrada ou que te desagrada, é sentar, alinhar e conversar. E isso a gente não tinha. Então, assim, era sempre na correria, eu tava sempre trabalhando, ele trabalhando enquanto estava em casa, ele ficava, né, tirava o tempo para descanso e diversão, e eu ficava ali uma maratona dentro de casa, limpando, fazendo tudo, né, me cuidava, fazia uma unha, um cabelo quando dava tempo, e ó, na segunda-feira estava eu lá de novo trabalhando. Isso foi desgastando, isso foi ficando muito cansativo e frustrada, né, com a situação, porque foi aquele impacto, sabe? Então, parece óbvio para outra pessoa que talvez para cada casal não seja. Por isso que a gente falou que cada experiência que a gente vai trocar, muitas coisas vocês vão se identificar. Tem coisas que para vocês, isso a gente já alinhou, a gente já sentou e conversou. E ótimo, né? Que bom. Quando a gente senta com algum casal, assim, que fala, não, isso aí já tá resolvido. Essa parte a gente já conversou, já tá tudo alinhado. A gente logo pensa, né? É um avanço, assim, em relação a nós, porque na época né? a gente não teve isso. Então, essa questão aí na falha da comunicação, o jeito que o George pensava, o jeito que eu pensava foi impactante. E o silêncio dentro de casa. Então, como eu falei, foram passando, né, gente? Dia a dia, semana a semana. Isso foi impactando muito no nosso relacionamento. Teve momentos que a gente se distanciou completamente. A gente não conversava, a gente não tirava tempo, por exemplo, para assistir um filme juntos. E eu sempre fui assim, eu preciso ser produtiva. Eu preciso fazer a coisa em casa, eu preciso limpar. Eu não conseguia sentar para descansar. E às vezes ele falava comigo, mas você tá na correria porque você quer. Só que aí eu pensava, se eu sentar e parar, a roupa tá lá na máquina. E durante a semana também os nossos horários eram todos trocados. A gente não tinha tempo para se comunicar, para ficar junto, né? Ela trabalhava na parte da manhã e tarde e eu trabalhava na parte da noite. O que a gente conversava e pouco conversava era pelo telefone no horário de janta, meu ou no almoço dela. E muitas das vezes, como ela tinha um cargo de confiança e de liderança na empresa que ela trabalhava, ela tinha que resolver problemas lá e não dava, porque o horário não batia. Às vezes era uma coisa séria, não era só, às vezes uma coisa, como é que você tá? Às vezes era pra isso também, né? E é importante que tenha isso, né, amor? Essas mensagens. A gente utiliza hoje em dia o WhatsApp, o telefone, pra tanta coisa, mas pra mandar uma mensagem, a gente não manda, pra mandar perguntando como é que você tá, né? Principalmente se você tá dentro de casa, tá na correria, ou como a gente falava que a gente era o sol e a lua, né? Isso. Eu chegava e ele tava saindo para trabalhar. Não, na verdade eu saía, ele tava chegando e era desse jeito que a gente vivia. E foi por muitos anos assim. Só que a gente precisou de tempo para se alinhar, para se entender. E foi coisas que só o tempo do casamento foi trazendo, toda a maturidade, que a gente foi aprendendo a conhecer o outro também, porque tem muito isso, né? Quando a gente namora, é quando o George disse, né? E também noivos. Vai cada um para sua casa. Então você se vê por uma pequena parcela durante o dia. Você não tá com a pessoa o dia todo. Então, por exemplo, hábitos, manias, como que a pessoa realmente é durante todo o dia, você só vai saber quando se casa. Exato. Então a gente tem que também aprender a respeitar, né, gente, a particularidade de cada um. Isso hoje eu penso assim, que hoje eu tenho uma maturidade completamente diferente dentro do nosso relacionamento, mas que antes eu às vezes não respeitava o tempo dele. Então hoje eu vejo, o Jorge, ele precisa do tempo dele para acordar. E eu já sou aquela pessoa que eu pulo da cama, eu literalmente pulo da cama e só vou. E não paro, eu só paro de noite na hora de dormir de novo. Já ele precisa de um tempo, tem um horário. Aí eu vou lá, acordo, às vezes quando precisa. Ele também, quando acorda sozinho, vai no seu tempo. Então, cada um também tem o seu tempo. Mais pra frente, a gente vai estar falando, inclusive, sobre temperamento, que é uma coisa assim... Nossa, foi uma virada de chave pra gente. Quando eu entendi qual que era o temperamento do George, e ele entendeu o meu, a gente soube respeitar mais o limite do outro. Porque entender também, por que cada um é de um jeito, né, amor? Por que ela é acelerada desse jeito e por que às vezes eu sou mais tranquilo, sou uma pessoa mais suave, né, vamos dizer assim. Sim. E isso é interessante, o casal oposto, ela... É um equilíbrio. Exato, esse equilíbrio é importante, porque ela me acelera na hora que ele precisa que eu seja acelerado e eu acalmo ela, peraí, vai dar tudo certo, vamos com calma, né, vamos na fé que vai estar tudo certo. Hoje a gente falando assim, parece tudo tão tudo legal, né? Tão suave, mas gente, já teve assim, momentos de tipo, de um falar, agredir o outro com palavra, de magoar, porque fala demais, às vezes o silêncio também magoa, o silêncio também te faz colocar muita coisa na sua mente. Então não é assim você falar tudo que pensa,
mas também não é deixar de falar aquilo que pensa. Parece muito complexo, né? Mas é aquilo, é dia após dia. Então, a cada vídeo, a gente quer compartilhar um pouco com vocês. A gente falou bastante já, né? Afinal de contas, né? 20 anos que nós estamos juntos, gente. 20 anos é uma vida, né? A gente não tá falando de 20 dias, a gente não tá falando de 2 anos. O que a gente aprendeu muito também lá com 2 anos que a gente estava casados. Com certeza. Mas falando assim de um modo, né? E a gente ainda tem muito que aprender. Isso é importante falar. Todos os dias a gente aprende, né? Não significa que porque tem 20 anos que estamos juntos, que a gente já passou por tudo, a gente sabe de tudo. Muito pelo contrário. Dá sempre para melhorar, de maneiras que a gente possa superar o dia anterior, né? Pensar dessa forma, né? Um dia de cada vez, cada dia vem o seu mal, e que a gente possa vencer esse mal a cada dia e comemorar as vitórias. E com Cristo, gente, é diferente. Porque nós passamos uma fase do nosso casamento sem Cristo e outra parte com Cristo. Tem luta, sim. Tem luta. Mas você vive de uma forma diferente. Porque você tem alguém no barco junto com você para te guiar, para te ajudar, para te orientar e te dar sabedoria. Então, assim, a própria palavra diz, né? Que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Mas a tola, ela destrói. Com as suas atitudes, com as suas palavras que doem, que ferem. Até às vezes com o silêncio, como eu mesma comentei. Então, assim, eu também, hoje em dia, o entendimento que eu tenho, eu não tinha antes. E aí, eu tropeçava mesmo, né? Então, assim, tinha atitude que eu tinha com ele também que não era legal, que não era de acordo. Então, esse foi o vídeo de hoje. E no próximo vídeo, a gente vai falar a respeito das coisas que a gente deve conversar antes de se casar. Então, deixa o seu like, compartilhe o vídeo se você está gostando e até o próximo vídeo. E se inscreve.